Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Já estamos comentando as perguntas sobre o sacramento do matrimônio. A pergunta de hoje, 262, diz o seguinte: o que é necessário para o matrimônio cristão sacramental? O que ele quer saber? Ele quer saber, quer nos ajudar a entender como é que acontece de fato um matrimônio sacramental de verdade, para que ele aconteça de fato, né? Nós estávamos vendo na pergunta de ontem, aquelas duas perguntas que nós respondemos ontem, sobre as circunstâncias do matrimônio. Começamos, assim, de leve, ver como é possível que o matrimônio não exista, que o matrimônio não aconteça, né? As pessoas estão lá, o padre foi lá, tudo bonitinho, celebrou tudo. O fulano aqui prometeu fidelidade eterna até que a morte os separe. A moça aqui também fez a mesma coisa. Tudo lindo, com música, com coisa. Mas se ali no coração eles estão escondendo alguma coisa, e, enfim, outras situações, o matrimônio não passa de um teatro. Algumas coisas nós só vamos descobrir na outra vida, outras coisas dá para descobrir aqui nesse mundo. Então, nessa pergunta de hoje, nós vemos essas dimensões. Vamos lá. Então, qual que é a resposta que está aqui no catecismo, né? No IUCAT, o Catecismo Jovem da Igreja Católica? Diz o seguinte: a um matrimônio sacramental pertencem necessariamente três elementos. Na frase aqui construída pelo catecismo, você já entende que a língua ela é ótima para isso, né? Ela foi feita para isso, para que as palavras signifiquem aquilo que elas querem dizer, não outra coisa, né? É preciso, para que você esteja casado de fato, que existam três elementos que tem que estar ali, não pode faltar. É necessário três coisas. Quais são estas coisas? Primeiro, o consentimento livre. Ninguém pode ser obrigado a se casar, seja por uma situação, seja por uma pessoa. Ah, eu vou me casar porque ela engravidou e eu preciso assumir a minha responsabilidade. Casamento nulo automaticamente. Você pode fazer a maior festa do mundo, mas se você está se casando por isso, acabou. Não aconteceu o sacramento. Não sei como é que pode ser. Se depois a pessoa, né, criou um amor por ela e tal, e ela se dispôs para o matrimônio, né? Isso foi uma coisa inicial ali, mas depois ela ressignificou a situação e não sei. Eu só sei que se tem algum tipo de obrigação na história, o sacramento é inválido e é nulo. Não acontece, não existe. Aquilo que é feito na igreja, ou seja lá onde for, é um teatro, simplesmente. Então, todos aqueles que vão se casar, que se constituem como noivo e noiva, precisam saber que eles precisam ser livres. O pai não pode obrigar, a mãe não pode obrigar, as circunstâncias que estão ali não podem lhe obrigar. Você tem que se sentir livre. Se você não se sentiu livre no dia do seu matrimônio, o seu matrimônio, ele não existe, não aconteceu, não foi celebrado, não foi consumado. Foi qualquer coisa lá. Uma bela celebração de confraternização entre as pessoas. Nada mais do que isso. Segunda coisa, primeiro, liberdade. Segunda, a concordância com a união para toda a vida e apenas com aquela pessoa. Se você está ali prometendo que vai ser fiel a vida inteira
para toda a vida, só quer se casar com uma pessoa, mas lá no fundo você não tem essa intenção? Por exemplo, como é que você vai descobrir que a pessoa não tem intenção de ser fiel para a vida inteira? Casar com aquela pessoa para o resto da vida. Quando a pessoa está se casando ali, mas ela já tem uma amante. Obviamente, se você descobrir que o seu noivo tem uma amante, ou vice-versa, você não vai se casar com ele. Então ele não vai lhe contar, porque senão vai acabar com a vida dele, né? Vai passar vergonha, etc, etc. Então ele se casa com você, mas a amante está lá, né? Só ele sabe, e está às vezes em outra cidade, enfim. Se existe isso, não existe sacramento. Os dois precisam concordar. Na verdade, todos têm que saber, as duas partes, o noivo e a noiva, têm que saber tudo aquilo que é necessário saber para que o sacramento possa existir. Digamos que o fulano tem AIDS, por exemplo, né? Contraiu o vírus, a HIV e desenvolveu a doença. Se, digamos, é o noivo que tem, vamos supor aqui. Aí a noiva não sabe de nada. Mas se ela soubesse, talvez ela não quisesse se casar. Talvez se quisesse, mas talvez não quisesse. Mas o fato é que ela não sabe da informação. Então, se ele ocultou esta informação, não existe sacramento. Terceira coisa, para a gente não ficar muito longo o vídeo, né? Então, liberdade, concordância de união para toda a vida e apenas com uma pessoa, com aquela pessoa que ele está se casando. E, por último, a abertura aos filhos. A pessoa que se casa tomando anticoncepcional, ela cria um obstáculo para a geração da vida. Como é que pode? Você, lá na hora do sacramento, você responde uma pergunta sobre isso. Você não responde... não sei se é na hora da entrevista, deve ser, ou lá mesmo, fala, vocês estão abertos à vida, aí todo mundo sim, 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 mas aí na primeira oportunidade, na primeira relação sexual, usa camisinha, na primeira relação sexual, usa anticoncepcional, ou seja lá o que for, esses métodos aí que tem para não gerar filhos. Então o sacramento fica nulo, porque você se casou com a pessoa, mas você não tem a mínima intenção de ter filhos, então não se case, meu querido. Se você não quer ter filhos, então não se case. O matrimônio supõe a abertura à vida, né? A abertura para a geração de filhos, a menos que a pessoa seja... Bom, continuando aqui. O mais profundo num matrimônio cristão é, todavia, a consciência do casal, de que são uma imagem viva do amor entre Cristo e a Igreja. Ninguém sabe disso. Ninguém está nem aí para isso. Se vocês encontrarem um casal que tem muito presente que eles são reflexo do amor entre Cristo e a Igreja, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a Igreja, e que a esposa deve amar o seu esposo como a Igreja ama a Jesus Cristo, vocês me contem, por favor. Porque eu preciso conversar com essas pessoas. Porque até hoje eu não encontrei alguém que tivesse essa consciência de que o seu amor, a sua união, o seu matrimônio é reflexo disso. Ou pelo menos deveria ser. A exigência da unidade e indissolubilidade visa a rejeição da poligamia, na qual o cristianismo vê um atentado básico ao amor e aos direitos humanos. Implica também a rejeição daquilo a que se pode chamar poligamia sucessiva, uma consequência de relações amorosas sem um compromisso suficientemente grande para ser revivido. A exigência de uma fidelidade matrimonial contém a disposição para uma ligação de uma vida inteira, que exclui relacionamentos amorosos paralelos. A exigência da disponibilidade para a fecundidade significa que um casal cristão, no âmbito das suas possibilidades, está aberto aos filhos que Deus lhe quiser
conceder. Os casais que não conseguem ter filhos são chamados por Deus a tornarem-se fecundos de outra maneira. Por exemplo, adotando um filho, etc. Um matrimônio em que um destes elementos é excluído, quando da sua celebração não chega a realizar-se verdadeiramente. Falou bonito aqui no final, né? 3 linhas muito bonitas. Vou até repetir. Um matrimônio em que um destes elementos é excluído, quando da sua celebração não chega a realizar-se verdadeiramente. O que ele está dizendo aqui? Que um sacramento do matrimônio que é celebrado entre um homem e uma mulher, que não visa, que não respeita a exigência da fidelidade, que não respeita a exigência da fecundidade, que não respeita a exigência da indissolubilidade e da unidade entre os dois. Eles celebram um teatro ali, mas o matrimônio simplesmente não acontece. Tudo isso que nós falamos aqui, em resumo, é isso. Aqueles que vão se casar, aqueles que estão noivos, eles precisam ter esta consciência que eles estão abertos a exigências, né? Possuem exigências o matrimônio. A primeira delas é a unidade dos dois e a indissolubilidade do sacramento. Ele não pode ser desfeito até a morte. Segunda coisa, a fecundidade. E terceira coisa, a fidelidade matrimonial. Ou ao contrário, né? Coloque na ordem que você quiser aí. Mas é preciso ter isto. União e indissolubilidade. Fidelidade e fecundidade. Se não tem essas 3 coisas, não fale em matrimônio. Não fale em sacramento. Os caríssimos irmãos de fé, ficamos por aqui. Até amanhã com o nosso tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria. Amanhã, às 9 horas da manhã.